Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tranquilos? Mais um NFCon no ar, mais um NFCon Podcast. Hoje, de novo, novamente com meu amigo Dani. Grande Dani, tudo E bem? aí, tudo bem? Tudo bem, Tranquilo, Lê? tudo certo. Hoje o papo vai ser maravilhoso, tenho certeza. Hoje o papo... Bom, tem um cara aqui na nossa frente que é um cara que gigante no mercado, tem muita história. É um cara que eu tenho um carinho gigantesco, posso chamar de amigo, inclusive. Silvio Soledade. Tudo bem, Silvio? Obrigado, Léo. Obrigado, Dani. É sempre um prazer estar com vocês. É a primeira vez, né, que a gente está junto no podcast. A gente está sempre juntos falando sobre o mercado, É verdade. falando sobre nossos negócios, mas é uma oportunidade única de a gente poder falar sobre um pouco mais Com sobre certeza. a nossa atividade. Com Obrigado certeza. pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença. A agenda super corrida aí. Obrigado por ter aberto essa brecha aí pra gente. Que é dentro do isso, dia a dia que é isso. corrida. Era o compromisso que eu tinha. O Bruno fez o papel dele, né? Bruno, para o pessoal ficar mais familiarizado, o Bruno é nossa voz da inconsciência. Exatamente. Né? Exato. É o ponto. Exato. Ele fez bem o papel dele, Fez bem Silvio? o papel dele, combinou a agenda, insistiu e deu tudo certo. E você viu que hoje ele veio numa vestimenta, né? Você viu que ele, né? Tá mais... É fácil reconhecer o Bruno quando estiver aqui, né? Exatamente, é isso aí. Silvião, pra gente começar, cara, conta um pouquinho de você. Quem que é o Silvio Soledade, hoje à frente da Plano Gestão, à frente da APP? Conta um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória. Fala um pouquinho aí Bom, sobre Léo, Silvio. Tem tempo? Quanto tempo nós temos? Vambora. 3 horas? 5 horas, 6 horas, vambora. Pô, na verdade é o seguinte, eu sou o pai de 2 meninas que você conhece, a Malu e a Antônia, casado há 21 anos com a Rochelle. Sou formado em administração de empresas, com especialização em comunicação social. Hoje estou como presidente de uma entidade que é a APP Brasil, como vice-presidente da Anamid, de marketing digital. Tenho uma empresa de consultoria, duas sociedades, uma na Plano de Gestão, que a gente atua especificamente em gestão de processos e finanças para o mercado de comunicação e economia criativa, e uma outra fundada há 1 ano e meio com as colegas Marta Gutiardi e a Li Toledo, que vocês conheceram, sim. que é a Human Bridge, que faz o papel de formação de liderança para o mercado, principalmente o mercado de economia criativa, mas a gente atende empresas de outros setores também. São 2 projetos que eu tenho encampados aí, que são onde eu trabalho. Porque na PP e na mídia eu costumo falar com o pessoal que eu me divirto. Boa, Silvio, ótimo. Ô, Silvio, mas você não começou empreendedor, não começou presidente da APP e à frente de todos esses negócios. Como que é? Você é formado em administração aqui em São Paulo mesmo? Como que é? Conta um pouquinho Aqui da em sua... São Paulo. Sou formado pelo Mackenzie. Legal. Mas foi muito engraçado. E tenho pós-graduação em comunicação social na Embi Morumbi. Depois Legal. eu fiz gestão por processo na SPM e gestão financeira na GV, que foi a minha última formação que eu concluí em 2010. E é muito engraçado, porque eu trabalho na comunicação e, embora seja formado em administração de empresa, então o pessoal sempre me pergunta como é que fui parar em comunicação. Curioso, né? conta pra gente. Porque é interessante, até hoje eu estava discutindo isso com alguns amigos sobre a fragmentação da nossa atividade, né, Léo e Dani? A gente não tem uma formação específica. A área de comunicação, ela abriga todas as outras disciplinas, porque quando você fala de conexão com pessoas, você pode falar de psicologia, pode falar de música, arte, design, publicidade, pode falar de cinema, Sim. pode falar de matemática, estatística e administração de empresas. Então, todas essas disciplinas, eu falei de algumas delas, elas se conectam com o ambiente da comunicação. Mas quando eu antes de me formar em administração, eu alimentava a expectativa de me formar em jornalismo. Como adolescente, eu sempre alimentei essa expectativa, eu queria ser jornalista, de formação, trabalhar não na frente das câmeras. Eu queria ser aquele jornalista que escrevia artigos, que trabalhava em revistas. Hoje as revistas nem existem mais, mas era esse tipo de jornalista que eu vislumbrava. E aí eu comecei a estudar administração por conta do curso técnico de administração de empresas, que eu acho que os cursos técnicos é a primeira porta para a empregabilidade, Exato. Tanto que na APP nós estamos dando luz para os cursos técnicos também. Então, eu me formei na Escola Técnica Federal, que é uma escola, na época, tinha poucas escolas técnicas públicas e gratuitas. Eu me formei na Escola Técnica Federal, que era a antiga Ponte Pequena, hoje é Armênia. Sim. E ali eu consegui estágios em várias empresas como estudante nível técnico. Mas eu alimentava a hipótese de ser jornalista, então eu fui procurar emprego. Naquela época a gente colocava o currículo debaixo do braço. Bons tempos, né? Líbero Pagava Badaró. para imprimir, alguém imprimia. Você ia com a pastinha debaixo do braço, com uma série de currículos e distribuindo, né? Tinha aqueles homens sanduíches no centro que imprime esse currículo. Isso mesmo. Então a gente imprimia alguns currículos e saí, coloquei debaixo do braço e fui atrás de emprego. Onde eu queria arrumar emprego querendo ser jornalista? Nas emissoras de rádio, emissoras de televisão. Sim. Era isso que a gente tinha. E fui em várias. E fui, inclusive, na Bandeirantes, na rua Radiantes, número 13, lá no Morumbi. Sim. E que coincidiu
da TV Bandeirantes está com um projeto chamado Show do Esporte, de uma parceria com o Luciano do Vale. Isso na década de 80, finalzinho dos anos 80. E aí eu acabei sendo empregado lá, na área de operação comercial, para trabalhar na área de esportes, junto com o Luciano Legal, do Vale né? e equipe comercial. Então foi ali que eu entrei na área de publicidade. Uma coisa interessante que nessa época, Léo e Dani, a gente não tinha uma atividade específica. O projeto Look Bandeirantes, consórcio Look Bandeirantes, que estava começando, ele estava em formação, então todo mundo fazia tudo. A gente só não apresentava jornal porque tinha aí os jornalistas esportivos que já eram preparados para isso. Alguns que já tinham algumas histórias, como o Tinha uma próprio bagagem e tal, né? Como o próprio Luciano do Vale. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava na área comercial, na OPEC, trabalhava na área financeira, faturando e cobrando, e também aos finais de semana ia até o Master para colocar o roteiro comercial no ar. Que A legal. gente operava o Master, nós operários. E era claro que eu era jovem, então tinha tempo para isso. Cansativo, mas te dá uma bagagem gigantesca, Problema né, zero, Silvio? porque, Sim, exato. Tem o tempo disponível, tem energia, tem tudo, né? Exatamente. Sim, toda a experiência, né? trabalhar Você em estava procurando estágio, procurando primeiro emprego. É. Toda a energia do mundo, Sim. né? E a televisão tem uma magia, até Tem, hoje a gente claro que tem. trabalhar por trás das câmeras tem uma magia. A gente entender que, às vezes, quando você vê aqui nós somos em três que estamos aqui na frente das câmeras, mas tem lá Sim. o Bruno, tem mais os outros colegas que estão Nos trabalhando bastidores, nos aí para que tudo bastidores, aconteça, né? Então é legal você ver na televisão um projeto que tem 2 pessoas apresentando, mas tem mais 80 produzindo, né? E isso, só quem trabalha com isso entende. E para mim isso foi uma magia. É muito legal você ter contato com a área publicitária, ter contato com a produção de conteúdo, ter contato com a área financeira, que eu tinha uma certa... Não tinha experiência, porque eu era estudante, mas já tinha contato com Já era esses mais temas. familiar, né? Então facilitou. Então, nunca mais saí desse negócio de comunicação. Então, comecei na TV Bandeira, depois fui trabalhar na Globo, na área financeira. Fiquei uns quase 6 anos na Globo. Depois, fui transferido para a RBS em Blumenau, trabalhar no grupo RBS. Que é afiliado à Globo, né, Afiliado à Silvio? Globo. Acabei ficando mais 4 anos lá em Blumenau e depois pela RBS voltei para São Paulo no Canal Rural. Lá em Blumenau teve uma experiência muito interessante, que lá eu costumo falar que lá foi a minha pós-graduação em comunicação social. Entender mesmo que negócio é esse que a gente faz e a importância daquilo que a gente fala e que a gente representa. Sim. Em Blumenau, uma cidade pequena, na época em torno de 250 mil habitantes, mas a televisão tinha um poder absoluto, como tem hoje ainda, né, em cidades pequenas, né? Eu costumo falar que as celebridades de uma cidade pequena é o prefeito, o gerente do Banco do Brasil, o pastor, o padre e o gerente da TV, que é onde eles se isso aí. sentiam É representados. isso Era aí. muito engraçado isso. Então, lá em Blumenau, eu pude exercitar um trabalho que eu tinha conhecimento, mas nunca tive contato, que foi vender um produto que não necessariamente a audiência é o principal argumento, né? O principal argumento é o engajamento, é aquilo que você responde para quem te procura, né? E a comunicação social, o nome próprio diz que a comunicação precisa haver tem que ser uma conexão de 2 pontas, né? A comunicação não pode ser só de uma pessoa, a outra pessoa também tem que entender aquilo que está sendo dito. Sim. Então, lá em Blumenau, a gente tinha rádio, TV e jornal para se comunicar com a comunidade e, claro, fazer dinheiro vendendo publicidade em função desta conexão com a comunidade que nós estávamos envolvidos. Numa época que nós nem falávamos em cross-mídia, quando eu voltei para São Paulo no final dos anos 90 para trabalhar no Canal Rural e na RBS aqui em São Paulo, eu ouvi que o pessoal estava falando em cross-mídia. Eu falei, mas que é isso, cross-mídia? Cross-mídia é você vender uma solução de comunicação para o cliente. Falei, mas isso eu já praticava lá em Blumenau. Eu vendia rádio, TV e jornal. Eu vendia uma solução. Só que não eu tinha esse usava nome, né? Só não sabia que tinha esse nome bonito, né? Então, assim, foi muito engraçado esse contato com a comunicação. E aí eu fui ver que eu estava na área certa, que é a área de conexão. A gente vende publicidade, a gente vende produto, a gente vende serviços, mas o que a gente vende, acima de tudo, é conexão. Exato. Né? Então, isso me fortaleceu a tese de que eu estou na área certa. Então, em função disso, eu acabei migrando para a agência de publicidade, e aí foi uma experiência, uma outra experiência da minha carreira, que foi ter um contato do outro lado do balcão, né, de como você influencia as marcas a utilizar a mídia para se conectar, né? Silvio, isso que eu ia te perguntar. Você passou por Globo, por RBS, que é uma afiliada da Globo, por Band. E como foi essa virada para... Acho que a primeira pergunta, na verdade. Como foi essa virada para ir para uma agência? E qual que é a diferença de você sair de um veículo de comunicação
né? Grandes veículos de comunicação, e você está numa agência, que também não é a ponta final, porque depois tem um cliente ainda. Exato, Mas exato. o que você já vê de diferença de um veículo nessa época que né, você estava nessa fase de transição de carreira, mas qual que era a grande diferença de um veículo para uma agência e como que era esse universo, cara? Porque você pegou uma época de agência de publicidade que só Léo, nata, né? Só Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Rivelino, só nata. Continua, mas a gente continua tendo uns craques Sim, aí no com nosso mercado, certeza. ainda bem, né? Com certeza. Mas isso é uma pergunta interessante porque para mim foi uma virada de chave que representou bastante na minha carreira. Porque uma coisa é você vender um produto como tempo, que é o que a gente vende, e espaço, que a gente vende nos veículos, que você tem um estoque para vender. Então era fácil eu vender na época. Hoje não, hoje a comunicação é diferente porque você tem outras coisas para vender. Na minha época, nessa época eu trabalhava na Rádio TV Jornal, no jornal nós tínhamos espaço publicitário, colunas, né? E linhas. Nós tínhamos espaço, que é os 15 e 30 segundos no rádio e TV. Eu tinha um estoque, eu sabia até onde eu podia chegar. Quando eu migrei para agência, eu fiquei apavorado. Imagina. Primeiro que eu não sabia o que eu vendia. Nosso produto não tem cor, não tem cheiro e não dá para pegar. Como é que vende esse negócio, né? É intangível, impalpável. Exatamente. Então, assim, para a gente que trabalha na área financeira, de planejamento, eu falei, mas quanto é que eu vou faturar o mês que vem? Ninguém sabia quanto é que ele vai faturar o mês que vem. Depende do quê? Depende do cliente. Depende se ele vai aprovar o projeto, depende se a gente vai convencer o cliente a aprovar o projeto, depende se vai ter resultado depois que ele aprovar o projeto, na hora que a gente colocar na rua o projeto. Então, dependendo de uma série de fatores que, quando eu trabalhava em rádio, TV, jornal, não. Era só a gente vender. Entregar, a gente tinha garantia de entrega. Na agência, não. Na agência, você tem que toda hora estar convencendo o teu cliente do qual caminho que ele tem que adotar. Você tem que toda hora convencer os teus pares, teus colegas de que aquele é o melhor caminho. Então, você está toda hora negociando com o cliente, negociando com o fornecedor, negociando com a equipe, porque a equipe tem que validar aquilo que você está fazendo. Então, é um processo diferente. Por isso que é quase uma arte esse trabalho que nós fazemos. Porque você tem que trabalhar com poucos clientes, porque se você tiver muitos clientes, você vai ter uma agência grandiosa e aí você não quer ter uma agência grande, você quer ter uma agência competente e que seja rentável. Sim. Isso não precisa ser grande, pode ser uma pequena também. Então, você quer ter poucos clientes rentáveis. Você perde um cliente, você vai ter que pensar em outro cliente. Você perde um cliente, às vezes, porque o teu interlocutor mudou de posição. Então, tem uma série de fatores que a gente não tem controle nenhum. Por isso que a nossa atividade é interessante, porque a gente pega pelas ideias, pelo aquilo que a gente acredita, pelo aquilo que a gente pratica. Esse é o que a agência vende, né? Sim. Então, uma agência nunca é igual a outra. Exato. Né? A gente, lá, quando o veículo, a gente se comparava. Não, a Globo é melhor que a Record é melhor que o SBT, o SBT é melhor que não sei o quê. Tem um streaming não tem audiência. Isso aqui é melhor no SBT, que não é tão bom na Globo, mas a Globo é melhor nisso, né? E por aí vai, né? Em agência, você não tem. O que faz diferença numa agência são as pessoas. Então, Exato. assim, esse foi a principal mudança de chave. Foi as pessoas que você tem na agência que faz essa diferença no papel que você tem. Silvio, você vê isso de uma maneira muito clara numa concorrência. Porque é o mesmo briefing para todas as agências, para 3, 4, 5 agências. Cada uma vem com uma ideia diferente, né? Exato. E aí você vê quanto não existe uma agência igual a outra. Como uma agência interpreta aquilo de uma forma, outra de outra. E tudo isso gera uma campanha criativa, uma campanha maravilhosa, mas cada uma com sua característica, né, cara? Exatamente. E essa é uma característica, Léo, que é da economia criativa, né? Eu fiquei um tempo trabalhando em agência de publicidade, trabalhei na Talent, na Guinelo Pacheco, depois fui trabalhar na Lautet, que é uma agência, que era quase um birô de criação, né? Uma agência conceito. E depois a agência foi vendida e acabei procurando uma outra atividade para fazer. E aí eu não sabia o que fazer, né? Comecei a ajudar alguns colegas de agências nessas questões de gestão, finanças, mas como para não ficar parado e não como uma profissão. E aí depois descobri que eu estou fazendo uma atividade, de consultoria, né? Atendendo 1, 2, 3 agências diferentes. E aí né? que entra plano de gestão? E aí que entra plano de gestão. Eu lembro que eu fui marcar um café com o professor Madia de Souza, que é consultor há muito tempo nessa área. E aí eu fui conversar com ele sobre essa questão da consultoria. O que eu estou fazendo de fato? Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia me identificar na minha atividade. E ele falou, você está dando consultoria. Eu falei, mas como é que eu falo para as pessoas que estão dando consultoria? Ele falou, a primeira coisa que você vai ter que fazer, eu lembro dele nessas palavras, teu currículo não serve para nada. Veja bem, não é que não é importante estudar, né? Sim, a minha experiência me colocou nessa posição hoje. Mas o que ele disse foi o seguinte, quando você procura cliente, não é o teu currículo que vai convencer o cliente a escolher por você. É a tua capacidade de contar histórias, de contar cases, de contar alguns casos Envolver. que fazem diferença. Que é assim, como é que eu posso ajudar o meu parceiro?
né? O meu cliente, né? Então, assim, é isso que você vai vender. E aí ele falou, ó, deixa o seu currículo de lado e passa a contar histórias. Visita clientes, atende empresas pro bono, para que você possa ter quilometragem rodada na consultoria e você possa falar a respeito daquele trabalho que você está fazendo. E eu comecei a fazer isso. Então, eu atendia muitas ONGs na plano de gestão, atendia alguns clientes, amigos meus pro bono, né, com a única troca de que fala sobre mim. Era isso que eu falava para os meus clientes. Fala sobre mim. Se alguém perguntar o que eu faço e como eu te ajudei, espalha. E aí percebi que isso deu certo. Então, virou um mantra para mim. O meu currículo é útil, é importante, estudar é importante, porque me coloca, até hoje eu continuo estudando, eu até me coloco como estudante, falo, eu sou estudante, a consultoria nos obriga a estudar. É isso aí. Mas o que eu vendo hoje são histórias da minha relação com os meus clientes. E aquelas que fazem sentido. As que deram errado e as que deram certo, né? As que deram errado é importante porque elas também nos colocam numa posição de aprendizado. Exato, também. muito, É exato. importantíssimo isso, né? E como consultor não tem nenhum problema falar, que deu errado. Sim. Porque a gente aprendeu com isso. Ô Silvio, e plano gestão é uma consultoria financeira para agência de publicidade? Agência ou mercado de publicidade de forma geral? Léo, eu me coloco hoje como uma consultoria para economia criativa. Até Economia criativa, boa, gostei. Por que aconteceu isso? Eu comecei a atender muitas agências por conta da minha experiência. E aí, de repente, num determinado dia, por conta dessa busca pelo aprendizado constante, né, a área de consultoria, como eu falei, nos obriga a estar toda hora estudando, fui participar de um evento, um fórum sobre audiovisual na Fiesp, isso em meados de 2013. E aí eu percebi que a maior discussão nesse evento, promovido pela Fiesp, pela Ancine, pela Brave e pelo CIAESP, que são associações, sindicatos que envolvem as produtores de audiovisual, e a discussão ali era como gerir recursos, como entregar resultado, como pegar dinheiro público e entregar projetos de uma maneira que você não se comprometa do ponto de vista fiscal e contábil. E aí percebeu, opa, há uma brecha aqui da minha experiência em se conectar com a produtores de audiovisual, porque os problemas são os mesmos, tá? Sim. Economia criativa é você ter talentos, gerenciar talentos e sobrar recursos para que você possa investir, né? E aí a gente apresentou um projeto, na época, para a APA, para a associação, junto com o Sebrae, junto com a Brave e a CIAESP, que é um projeto chamado Objetivo Audiovisual, onde a gente leva a discussão da gestão empresarial para o ambiente do audiovisual. Não que isso não fosse já discutido, mas era uma pauta diferente. Falar para o produtor de audiovisual, para o diretor de cena, o diretor, o roteirista, o produtor executivo, de que aquilo é um negócio, que as empresas de audiovisual são como uma empresa como qualquer outra. Então precisa ser gerenciada. Era uma pauta que ainda não tinha luz, né? Que ainda não dava um destaque para isso. Era uma pauta que, precisamos falar sobre isso. E aí a gente começou a falar sobre isso. Eu usei a plano de gestão para falar sobre isso. Então hoje, a minha grade de clientes hoje, ela tem produtores de audiovisual do Brasil inteiro, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo e o estado de São Paulo como um todo, Rio de Janeiro. Então eu consigo atender produtores do Brasil inteiro com essa pauta de gestão de recursos, gestão de talentos, como gerenciar os recursos, porque a gente precisa entregar nosso produto audiovisual. A economia criativa ela é diferente. A grande preocupação nossa não é o resultado financeiro, é o resultado. E aí, quando a gente fala em resultado, ele pode ser qualquer coisa que seja positivo. Exato. Pode ser o consumo daquele audiovisual pela audiência, pode ser a cauda longa que a gente consegue produzir em função de durar, o produto audiovisual ter durabilidade, mais contato com o teu público. Se vem dinheiro ou não, é uma outra tese. A gente precisa entender melhor. Mas eu comecei a entender que na economia criativa o que é importante é o resultado. A gente precisa dar um nome para esse resultado. O que é esse resultado que a gente quer? É audiência? É engajamento, é reconhecimento, é criação da reputação como produtor, é dinheiro. Então a gente precisa encontrar um mecanismo que faça sentido para quem empreende nessa área. A mesma situação, Léo e Dani, para a agência de publicidade. A gente fala muito de resultado financeiro, porque é o que nos dá tangibilidade. Mas, na verdade, o que a gente quer é os nossos projetos dando resultado para os nossos clientes. Né? É isso aí. Então, às vezes, dá dinheiro. Putz, não deu dinheiro. O ideal é que dê dinheiro. Mas não deu. Beleza. Mas a gente aprendeu pra caramba com isso. Sim. Né? Então, a gente, na área de publicidade, como a gente fala muito de dinheiro, é claro que a gente usa o dinheiro como uma forma de tangibilizar nossas atividades. É aquilo que nos
nos impulsiona. Mas, na verdade, o que nos impulsiona é outra coisa. Exatamente. É a entrega. É a gente ver um projeto teu dando resultado para os clientes. Sim. E pode ser um resultado financeiro para os nossos clientes. Nem sempre significa resultado para a gente. Então, esse universo da economia criativa que envolve publicidade, audiovisual, envolve música, envolve arte, é o mesmo universo. É como a gente faz com que a nossa atividade possibilite um resultado que nos mantenha nela. Sim. Por isso que a gente não consegue sair dela. Perfeito. E vai se prorrogando. Né? Ô, Silvio, então hoje a Plano de Gestão oferece essa consultoria, basicamente, para tudo que envolve a área da comunicação, né? Principalmente. Exato. Principalmente. E hoje você se comentou lá no início da sua fala que você é o atual presidente da APP. Isso. Vou puxar a conversa para esse lado agora. Fala um pouquinho para a gente o que é a APP. Em que momento, né? Quais são, o que significa essas 3 siglas? Qual o momento que o Silvio está em plano de gestão e olha para a APP e a APP olha para o Silvio e começam a se namorar e o Silvio acaba entrando aí definitivamente em APP e, cara, como que você divide seu tempo hoje? Porque, cara, você tá à frente de vários projetos, um monte de empresa. Conta pra gente a fórmula aí, cara. Essa questão do tempo, eu não sei te responder, tá? O tempo é igual para todo mundo, mas eu consigo fazer que meus 24 horas dure um pouquinho mais. Né? Mas enfim, eu entrei na APP. A APP é a Associação de Profissionais de Propaganda, é uma entidade que tem 86 anos. Uau. Ela nasceu, esse ano ela faz 87, dia 29 de setembro. Ela nasceu na década de 30, no momento em que grandes marcas estavam chegando para o Brasil, grandes marcas como a GE, General Motors, a Ford, marcas que já tinham suas agências nas bases, nos seus países de origem, exatamente. Quando chegaram no Brasil, percebeu-se que havia uma necessidade de prepararmos profissionais para publicidade, né? E nós não tínhamos, tanto que nessa época era comum escritores e poetas fazerem publicidade. Nesse movimento, Origins Less, que era poeta, fundou a APP, Associação de Profissionais de Propaganda, em 1937, justamente com o objetivo de formar, desenvolver e capacitar novos profissionais para o setor de publicidade. O mais engraçado, Dani e Léo, que essa missão fundada pelo Origins Less em 37 é a mesma que nós temos hoje. Que legal. Necessidade de preparar, capacitar, desenvolver todos que atuam no ecossistema da comunicação. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente está muito mais envolvido com o CPF do que com o CNPJ. Uhum. Então, essa missão ela continua latente e é a que mantém a APP viva até hoje. São 86 anos. A minha relação com a APP começou ainda quando estudante. Era estudante de administração, mas tinha esse contato com o setor de publicidade porque eu trabalhava nos veículos de comunicação. Nessa época, eu trabalhava na Globo. Tá. E eu fui assistir uma palestra de um profissional da Dentsu que estava vindo para o Brasil, no finalzinho dos anos 80, 89, mais precisamente. Acho que você nem era nascido ainda. Já era, Silvio. Eu já tava dando minhas caneladas por aí. Era Já. Nascido, não, o Bruno com certeza não. O Bruno é aquela nossa voz da inconsciência que tá muito bem vestido hoje, como todos os dias, mas hoje em especial, mas não era nascido com certeza em 89 ainda. Não. E aí eu assisti essa palestra num auditório. Na verdade, foi essa palestra do Hotel Caesar, aqui na Rua Augusta, no sentido centro. Lembra que tinha o Hotel Caesar? Sim. Ali na Rua Augusta, quase esquina com a Paulista, a palestra era ali. E foi essa palestra... Literalmente aqui na Rua Augusta, que nós estamos na Rua Augusta, literalmente. Né? O Luiz Casale era o presidente da APP, nessa época, que hoje é meu conselheiro lá na APP. E assisti essa palestra lá, e eu falei, pô, que legal, a palestra era promovida pela APP, quero fazer parte da APP. E me associei à APP como estudante, né, em 89. Bom, continuei associado, alguns momentos saí, outros entrei, mas continuei ali sempre em contato com a APP, acompanhando o que estava acontecendo. Em 1999, eu entrei e voltei para São Paulo. Em 1999, voltei para São Paulo, já pela RBS, do Canal Rural e na Superintendência Comercial, que é a convite do Zé Maurício. Nessa ocasião, o Zé Maurício, que era meu chefe na RBS, era também presidente da APP. Que legal. E ele quase nos obrigou lá a ser associados à APP. Ele falou, não é possível que a gente, profissionais de propaganda, não sejam associados à APP. E nós nos associamos por livre e espontânea pressão. Eu já era associado, só renovei minha associação. E para mim a APP já fazia sentido, porque eu já tinha contato com a APP. Então eu voltei para a APP aí, mais como associado ativo. Participava ativamente dos encontros, dos fóruns, dos debates. Isso em 99. Em 2009, 10 anos depois, todo o ciclo de 10 anos, fui convidado pelo então presidente Paulo Chueire, que é um profissional de mídia, a compor a diretoria cultural da APP, né? Envolvido a diretoria cultural que realizava os eventos da APP. E aí
fui participar da diretoria cultural em 2009, a convite do Paulo Freire. Então, nunca mais saí da PP como diretor. Entrei em 2009. Em 2020, 2019, 2020 fui vice-presidente na gestão do Enio Vergeiro. E em 2021 assumi a presidência. Então, efetivamente, desde 1989 eu faço parte da PP, seja como associado, seja como diretor a partir de 2009 e agora como presidente da PP. Namoro de longa data, né, Dani? Longa data. E muita história, né? Muita história. Começou Exato. como estudante, depois passou por profissional, teve a experiência lá dentro, até de fato vir a ser vice-presidente e agora presidente. Exato. Quando eu falei que o papo com o Silvio ia ser rico, vocês não acreditavam que ia ser tanto, né? Eu falei, o cara aqui é uma enciclopédia da publicidade, meu. E aproveitando toda essa história da APP, qual que é a grande mudança que você vê de 89 para cá? Com a entrada do digital, tecnologia, o que você vê dentro da própria associação? Qual que é a grande mudança que ocorreu? Bom, Dani, educação é uma pauta que não tem data de validade, né? Então, acho que são duas pautas que a PP abraça que não tem data de validade. Uma é a necessidade do ser humano se comunicar. A gente já nasce se comunicando, né? A gente já nasce fazendo publicidade. A gente chora dizendo que tô vivo. É a Exato. primeira publicidade que a gente faz, né? Então, essa necessidade de comunicação, ela não tem data de validade. Só muda os instrumentos, mas a gente precisa ainda e vai sempre precisar se comunicar. Então, essa é uma base da PP. A outra é a educação. A educação é uma pauta que não tem data de validade. Então, por isso que o que mantém a PP viva é que a gente acabou se inserindo em duas pautas que não têm fim, que é a necessidade de a gente ter uma comunicação que funcione e a educação, necessidade de ter gente preparada para isso. Então, essa é a pauta que faz a PP ser viva. E o mais interessante desses anos de mudança radical, Dani, é a mudança que o nosso mercado passa. A PP, por ter 86 anos, ela passou pelo momento da TV, quando o rádio era o principal veículo, e falaram que o rádio ia acabar, e aí veio a TV, e aí depois os meios se complementaram, né? Rádio e TV era uma coisa que se complementaram, até os artistas de rádio foram para a TV, Exato. e a rádio desenvolveu novos artistas, né? Os de radionovela passaram a fazer novela de fato na TV, né? Exatamente, então uma coisa não matou a outra. Aí, de repente, vem a internet, nos anos 2000 ali, que fala, não, e agora, o que vai acontecer? Pô, a gente também não sabia que ia acontecer, né? Eu lembro que teve até um evento da PP em 2000, organizado pelo Toninho Rosa. Outro dia eu mandei até um folder, eu localizei um folder de 1999, um folder de um evento da PP chamado Internet. Que bicho é esse? Era o nome do que fórum. legal, que legal. E o Toninho Rosa, que O coordenou Toninho esse Rosa, evento. se eu não me engano, desculpa se eu te cortar, ele foi o fundador da Band, Ele é fundador da Associação Brasileira de Marketing de Dados, não foi? A Band? a AMI, Associação de Interatividade, né? tá. Depois que se tornou o IAB. Que Tá, hoje é o IAB. tá, Que tá, Toninho tá. um grande profissional, uma grande pessoa. Sim. E também ia organizar esses eventos da PP em 99 e ele tem esse evento. Internet, que bicho é esse? Tem um folder, eu mandei uma foto pra ele, que era ele e o Pir Marcondes. Alguns anos depois a gente olhar para isso, que internet, que bicho é esse? Pois é, Cara, é é engraçado. nostálgico, engraçado, né? Bug do milênio. tinha uma história É, o bug do milênio, que ia tinha uma história- virar as máquinas, ia perder, ia nos perder tudo. E aconteceu o bug do milênio esses dias, né? Foi só o aprendizado aí sobre cair, Caiu lá para o aeroporto, parou o todo aeroporto, banco. banco, então. e as pessoas não sabiam o que fazer. Né? Exatamente. Como a base da APP, Dani, são as pessoas, é fácil manter essa adaptabilidade da APP. Então, assim, eu costumo falar para o pessoal que a APP é uma entidade antiga, mas não é velha. Nós estamos discutindo hoje temas que são contemporâneos. Nós estamos discutindo hoje a questão da inteligência artificial, da empregabilidade, da capacitação, do desenvolvimento das pessoas, da responsabilidade ética com a informação que a gente cria, que a gente desenvolve. Então, são pautas que não têm data de validade e a gente absorve a tecnologia. A nossa atividade nunca vai terminar. A gente sempre vai ter essa necessidade de se comunicar, necessidade de estudar, de se desenvolver. Então, a PP ela vai estar sempre à frente disso. O que nós precisamos fazer na PP é acolher novos pontos de vista. Isso que é importante para a PP e isso a gente faz. Então, a PP hoje tem uma diretoria de 40 pessoas, são 40 Uau. diretores, que nós temos na PP diretores de 21 anos e temos diretores de 80 a mais. Nós temos o Zé Maurício, que é um grande, que foi presidente da PP, é um conselheiro, é uma pessoa que continua contribuindo muito com o ambiente associativo, que tem 87 anos. E nós temos um estudante de 21, dois estudantes, por sinal, que são diretores estatutários. Quando nós fazemos a reunião, estamos na mesma mesa. Nós temos que ouvir tanto a opinião de um profissional 60 a mais,
como Perfeito. também ouvir a opinião do profissional que está entrando no mercado, que é profissional também. A diferença entre eles é a experiência. Eu adoro isso, Silvio, porque você consegue nivelar, não importa o cargo que a pessoa tenha fora da app, não importa o cargo que ela tenha na app, não importa o tempo de experiência, claro que você leva em consideração, mas de forma geral você está nivelando todo mundo e não tem aquele GA, aquele goela abaixo, não, eu vou me impor aqui perante você por conta disso. Talvez um jovem de 21 anos hoje traga uma pauta muito pertinente, né, que vai ser debatida por todos, que alguém que é mais velho não consegue olhar para aquilo com a importância que tem. Então Sem isso é bem dúvida, legal. sem dúvida. E o Silvio fez uma colocação legal agora de trazer para o debate esse conflito de gerações, porque em algum programa recentemente a gente falou exatamente isso, da juniorização do O programa processo. se diz episódio, é isso? É isso, um Você episódio. não entrega que é dos anos recente. 80, né, cara? Exato, né? O programa. Ué, tá tudo bem, porque todo mundo aqui, tirando o Silvio, que é dos anos 90, tô brincando. 70, Silvio? 70? Eu nasci em 70. 70. A gente que é dos anos 80, tá vendo? viu? Os Já é jovenzinhos mais aqui novo, da mesa. já é mais novo. Mas a gente falou exatamente isso, sobre a juniorização de alguns processos, algumas áreas principalmente. E a app tem feito isso muito bem, né? De trazer todo mundo para a mesa e falar, cara, o que vale talvez seja a experiência de uns que sejam mais ou menos, né? Mas está todo mundo dentro do mesmo nível para a associação. O que vale é o intelectual, é o interesse do conhecimento e tudo mais. Perfeito. Dani, você tá completamente cheio de razão, porque o ambiente associativo, ele não é um ambiente de conflito. Ele é um ambiente onde nós pegamos as divergências e transformamos em convergências. Esse é o objetivo de um ambiente associativo. É a gente ouvir todos os pontos de vista e transformar isso numa ação. A dificuldade hoje que nós temos nos ambientes associativistas, é formar gente com esse interesse, não é nem capacidade, porque eu acho que todo mundo tem capacidade. É questão de interesse. Por quê? Você tem que ter uma pauta, tem que ter uma agenda paralela. Você acabou de falar aqui, onde é que você encontra tempo? Se você não tiver uma agenda paralela, você não consegue participar de um ambiente associativo. Sim. Você tem que abrir sua agenda para isso. Você tem que Sim. participar de encontros como esses aqui. Aqui eu estou representando a Progestão, estou representando a PP, estou representando a NAMID, Sim. estou representando eu como pessoa física. Com certeza. Então, assim, a gente precisa abrir uma agenda de interesse coletivo. Não é interesse próprio, é interesse coletivo. Então, o ambiente associativo te obriga a olhar para o meio que você está inserido e não para o seu próprio umbigo. E não tem nenhum problema você olhar para o seu próprio umbigo. Nos nossos negócios, a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente olha para o nosso resultado. Principalmente, claro, com o resultado dos nossos clientes, mas que dê resultado para a gente. No ambiente associativo, nem sempre a tua opinião é a que vai ser validada. A tua opinião é importante, mas nem sempre é ela que vai ser validada. Perfeito. A que vai ser validada é a opinião da maioria, que nem sempre é a opinião do presidente. Eu falo, pessoal, como presidente de uma entidade, eu sou o que menos fala, eu sou o que mais ouve, porque a minha função é justamente canalizar esforços para que tudo que nós fizermos seja de interesse do coletivo, do associado e do mercado. E às vezes esse interesse não vai... De conta que você pensa como pessoa física. Exatamente. Mas Perfeito. eu preciso fazer isso, porque não é a minha opinião que tem que ser validada, é a opinião do grupo, do coletivo. Então é um exercício de democracia, de humildade, você saber ouvir muito mais do que falar. Então, nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Capacidade todo mundo tem, mas precisa estar disposto. Então, a gente precisa formar gente, não só para os nossos negócios, mas principalmente para esse ambiente associativista, que é importantíssimo para a gente validar regras, discutir questões que são conflituosas, mas que a gente tem que tirar o conflito, porque o conflito não tem vencedores, né? Exato. A gente precisa encontrar discussões para gerar debate, gerar aprendizado, gerar conhecimento e gerar um ponto comum que seja utilizado. Então, é para isso que serve o SEMP, CONAR, a todas as outras entidades associativistas, né? Associativas do nosso mercado. Nós temos muitas entidades, mas a gente precisa de gente para dar continuidade a esse trabalho. Silvio, a app desde há 87 anos no mercado, desde a década de 30. Por que um estudante de publicidade, de marketing, comunicação de forma geral, um profissional que atua dentro da área deve ser um associado? Aproveita para agora é hora de vender a app, Silvio. A app e todas as outras entidades. Exato, de forma geral, sim. Mídia, mas em geral. Primeiro porque a nossa atividade não tem data de validade. Então, se você trabalha na área de comunicação, de propaganda, você precisa se conectar com uma entidade para ouvir os nossos pares, para ouvir o que está sendo dito. Ouvir o mercado, ouvir né? o mercado, para compartilhar, para conhecer outras pessoas, para ter acesso e estar na mesma mesa de debate de uma pessoa que tem muito mais experiência que você. Você falou, pô, que legal da app que a gente coloca um estudante ou um profissional que está começando a carreira e um profissional que já tem uma história já construída. Às vezes está até fora do mercado, mas está ali e continua contribuindo com a gente. Eu acabei de falar aqui, Luiz Casale,
que foi presidente da PP na década de 90, quando eu era estudante, hoje é meu conselheiro. Né? E me ajuda na APP, né? Assim como o Luiz Lara, assim como o André Porto Alegre, assim como o Zé Maurício. Nós temos outros profissionais que não continuam no mercado e que têm uma experiência de tempo de história, de contribuição, que é muito representativa, e que a gente não pode jogar isso no lixo. Com a gente precisa certeza. utilizar isso. Então, para mim, é importante estar nesse ambiente. Ao mesmo tempo que eu tenho que ouvir também o que os estudantes estão querendo ouvir. Por exemplo, o Festap é um projeto da APP que é feito por estudantes. Aquelas pessoas que vão palestrar, que são convidadas a palestrar no Festap, não são pessoas que eu quero que estejam lá. São pessoas que os jovens profissionais que estão começando a carreira e estudantes querem ouvir. Festap é um encontro, uma festa? O que é, O Silvio? Festap é um projeto da PP que esse ano vai ser a 35ª edição, são 35 anos, onde a gente coloca no mesmo ambiente profissionais e estudantes. Uma das funções da PP, Dani e Léo, é diminuir esse abismo que há entre o mercado profissional e a academia. A gente sabe que a academia nunca vai entregar um profissional pronto do jeito que a gente gosta. Isso em todas as atividades. Nenhum médico sai preparado depois que termina a faculdade. Ele precisa Sim. continuar estudando, precisa passar por um período de estágio, de aprendizado, para depois, com o tempo, ele exercitar a profissão com uma certa qualidade técnica e capacidade. A mesma coisa acontece na nossa atividade. A gente, na nossa atividade, nós temos que acabar com uma coisa, Léo e Dani, que acontece muito, do estagiário com experiência. Não existe estagiário com experiência. A gente precisa possibilitar essa experiência. Então, nós precisamos abrir a porta das nossas empresas para o aprendizado. Isso vai exigir mais de vocês, inclusive tempo para Com ensinar, certeza. tempo para explicar, liberdade para o erro, né? Porque o mercado corporativo brasileiro, infelizmente, é americanizado, né? A gente penaliza as pessoas que erram, né? Perfeito, é Então, isso aí. então o É isso estágio mesmo. ele permite esse tempo de preparo. Então a gente precisa diminuir esse espaço. Como é que você diminui esse espaço? Colocando profissionais e estudantes na mesma plataforma. Esse é o objetivo do Festap. E é um encontro presencial. É o encontro presencial. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Esse ano nós fizemos uma coisa muito interessante, Léo. Nós estamos levando o Festap para outras cidades. Que legal. Né? Porque a gente percebeu que vem muita gente de fora participar do Festap, que é ótimo isso, mas a gente precisa também levar essa condição como entidade associativa brasileira. A APP é uma entidade nacional, estamos presentes em 23 cidades do Brasil inteiro. A gente precisa levar esse conteúdo de qualidade também para outras cidades. Por que acontece isso, Léo? Principalmente depois da pandemia, hoje nós contratamos profissionais que a gente não sabe nem onde ele mora mais. Né? Ele pode morar em Recife, pode morar em Maceió, pode morar em Madrid, e a gente não tem mais essa preocupação. Desde que seja um profissional que esteja qualificado, que esteja aderente à cultura da empresa, você contrata, independente de onde ele mora. Então a gente precisa levar esse conteúdo para qualquer lugar do Brasil também. O digital era um momento que nós estávamos utilizando por conta do contexto. Mas agora a gente percebeu que o contato pessoal, o olho no olho, ele faz muita diferença, né? Principalmente na nossa atividade, né? Com certeza. Então, esse ano a gente conseguiu levar o festival para outras cidades. Começamos o ano passado, na verdade, com Taubaté. Fizemos uma experiência em Taubaté, uma PP regional Vale do Paraíba, lá com o nosso diretor regional, o Josué, que foi um sucesso. E aí foi a primeira experiência. Pô, a gente precisa levar esse conteúdo para fora de São Paulo. Levamos para Vitória, agora em maio, que foi também um sucesso, 400 estudantes, um Festap 99% produzido pelos estudantes, a gente só canalizou esforços. Estamos fazendo agora o Festap Florianópolis, dia 23 de agosto, com o apoio da APP Regional, lá com a Giovana Panvei, que está coordenando esse projeto, com o apoio da NSC, com o apoio da CAERT, com o apoio da Extreme Reach, com o apoio de algumas empresas regionais, levando profissionais do ambiente regional, porque tem muita gente boa fazendo trabalho nessas regiões, e também levando experiências diferentes, como o Luiz Lara, a Brisa Vicente, a Dea Bastos, o Vitor Miguel, pessoas aqui em São Paulo que generosamente abrem suas agendas para participar de debate. É fácil você sair daqui e dar uma palestra na SPM, na Belas Artes, na FAP. O difícil é você levar um profissional para ir até Florianópolis, para ir para Vitória, para Belém. E a gente tem esses profissionais no nosso mercado, Léo, e essa é uma característica nossa. Nós temos muita gente generosa que querem contribuir com o mercado de alguma forma e eles encontram espaço na sua agenda para contribuir. Então, é o primeiro Festap em Santa Catarina, é o terceiro fora da capital, e nós temos o Festap principal, que é a 35ª edição, que dura 35 anos já, esse projeto, que vai acontecer no dia 14 de setembro, na ESPM e na Belas Artes. São 5 auditórios que terão conteúdo das 9 da manhã às 19 horas.
salas de mentoria, salas de oficina. A gente está esperando em torno de 2.000 estudantes. Uau. A gente fecha a rua ali, aqui, que é entre a SPM e a Belas Artes. Quem conhece aqui na Vila Mariana sabe do que eu estou falando. É uma rua que não passa ônibus. Tal. A gente, através do apoio da prefeitura, a gente fecha a rua e aí os estudantes transitam ali com segurança. Então, é um evento realmente que a gente coloca profissionais e estudantes. O mais engraçado, Léo, no Festap, no evento de 35 anos, é ver palestrantes hoje contribuindo com a tua experiência e com o teu conhecimento de uma forma tão generosa. Por quê? Porque eles já estiveram nessa condição de estudante há alguns anos. É isso. E eles sabem o quanto é valioso esse tipo de encontro. Então era engraçado assim, a gente tinha palestrantes no ano passado, que a palestra era às 16 horas, e às 10 horas o palestrante já estava lá. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Tu aparece só às 16. Eu falei, não, mas é que ele queria sentir esse ambiente. Isso. Ele queria estar de novo em contato com os estudantes, ele queria estar também numa sala de aula. Então foi muito engraçado você ver profissionais que hoje são referências no nosso mercado, mas que foram estudantes em algum momento. Com certeza. E eles percebem no Festap o valor desse encontro. Isso muda o jogo, cara. Isso faz com que a gente olhe o mercado de uma maneira diferente. E você falou o nome de um ícone da publicidade que é o Lara, né? Que tá junto no Festap. E ele é um cara super ativo, é um cara que super engajado em LinkedIn, é um cara super solícito, né, cara? Ele é um dos maiores publicitários que a gente teve, à frente de grandes agências, das principais agências, e de uma dedicação com o mercado de forma geral, passando todo o seu conhecimento para estudantes e tudo mais, né, Silvio? Sem dúvida. O Luiz também é conselheiro da PP, presidente do SEMP, e ele é um cara que contribui muito com o nosso mercado. É um cara, como eu te falei, para ser membro de um ambiente associativo, você não pode olhar para o teu próprio negócio, você tem que olhar para o mercado. O que é bom para o mercado é bom para todo mundo, se é bom para todo mundo é bom para você. O Luiz é esse tipo de cara. Nós temos muita gente no nosso mercado com esse olhar, então a gente se beneficia disso. Né? O Luiz é um deles, mas nós temos gente no CONAR, os conselheiros do CONAR atuam de uma maneira pro bono, nós temos gente na PP, nós somos em 40 diretores da PP, só aqui em São Paulo, mas todos os outros 22 diretores regionais estão pro bono. E eles abrem a sua agenda, não é para olhar para os seus negócios. Dificilmente. Eu aqui, se você me convidasse só para vir com uma PP, eu não falaria da plano de gestão, eu falaria da PP. Eu estou aqui como seu amigo de vocês, mas falando da PP, falando da minha vida. Falando Claro. Mas a gente olha para o mercado de uma maneira diferente. Então, esse ambiente associativo é importante que tenha gente que possa contribuir, como o Luiz Lara e como outros vários que nós temos lá, né, na nossa atividade. Muitas mulheres, nós temos a pessoal da BAP, a Sandra Martinelli na ABA, nós temos a Márcia Esteves na BAP, nós temos a Heloísa na Bend, nós temos na Amplo, né, na verdade. Sim, Amplo, Mas nós temos um monte de gente que contribui de uma maneira pro bono para a nossa atividade, para o desenvolvimento da nossa atividade. Então, nós temos essa sorte de ter gente que tem essa preocupação com o coletivo na nossa atividade. Silvio, a gente falou, antes de passar a vez para o Dani, a gente falou bastante do estudante, do profissional, de se tornar um associado da APP. Sou CEO, sou fundador de uma agência de publicidade com 400 colaboradores, com 100 colaboradores, com 10 colaboradores, com 3 colaboradores. Eu vi a CNPJ, eu consigo ser um associado a APP também? A APP é uma associação que congrega pessoas jurídicas e pessoas assim. Embora a gente tenha foco no CPF, mas como eu falei, capacitação e desenvolvimento é bom para todo mundo, inclusive para os CNPJs que dependem dessa mão de obra qualificada. Então nós temos a figura hoje do associado mantenedor, que são empresas, né, que contribuem com uma anuidade, né, e contribuem porque são aderentes ao que a APP prega. A essência, né? Exatamente. A associação, as pessoas que se associam à APP não se associam porque tem um benefício. Qual é o benefício? O benefício eu concordo com tudo que você fala. Eu concordo com tudo que eu falo. A discussão que você provoca, com os pontos que você levanta. Conte comigo. Então, assim, qual a maneira de você contribuir? Através da anuidade, né? Então, as empresas mantenedoras, e nós temos associados, pessoa física. Hoje nós somos em torno de 877 associados, profissionais e estudantes que se associam à APP. Por quê? Porque eles são aderentes àquilo que a APP prega, às bandeiras que a APP levanta. Então, isso é legal, a gente vê numa associação que a gente, às vezes, tem a sensação de que a gente entrega tão pouco, porque nós não somos um clube de benefício. Eu falo, pessoal, a PP não é um clube de benefício. Você não precisa se associar e ter alguma coisa de troca. Não. Qual é a troca? É o meu tempo, é o teu tempo, é o tempo de todo mundo que está se dedicando a ter um mercado mais plural, mais diverso, com gente mais qualificada, com gente mais desenvolvida, e um mercado que tem uma responsabilidade
que é além da comunicação, né? A responsabilidade social, a responsabilidade com nossos clientes, Inclusão. responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com todo o ecossistema que envolve a nossa atividade. Então, essas são as nossas bandeiras. Então, se você é aderente, se você concorda com o que a gente discute, faça parte disso, porque a gente tem custo, a gente precisa ter uma estrutura administrativa lá, a gente precisa ter aluguel, a gente precisa ter sede, a gente precisa realizar os eventos que custam. Como é que a gente viabiliza isso? Através desses apoios. Seja dos apoiadores, né, as marcas que nos apoiam, seja dos associados mantenedores. Inclusive, a Godiva já recebeu um convite para ser associada já somos associados. Ai, que ótimo. Já então. somos associados. A Godiva é associada mantenedor, mas principalmente os associados de pessoa física, que é onde nos dá força. Então, se você tem uma agência que você quer ser associado como mantenedor, mas você tem lá 30, 40 funcionários, além de você ser associado mantenedor, estimule os seus funcionários também a serem associados à pessoa física. Sim. Porque eles também vão contribuir, participar das reuniões da APP, participar das assembleias, de uma maneira serão ouvidos e serão a sua contribuição como associado é fundamental para a gente fortalecer a missão da APP. Resumindo, né, Silvio, o Daniel que está aqui com a gente agora e a Voz da Inconsciência já podem sair daqui associados da APP. Já podem. Né? Já já terminando aqui, a gente já vai... Já pode se associar ao APP, é fundamental, porque quanto mais gente aderente, mais força nós temos como entidade associativa. Você sabe que o meu relacionamento com a APP, eu tenho mais tempo de carreira como cliente do que como agência. Né? Eu sempre fui cliente lá na ponta e há 10 anos, 9 anos eu fundei a Godiva e tô como agência. E eu lembro que no começo eu tinha que entender esse mercado publicitário, não tenho pai publicitário, mãe, tio, tia, irmãos, nada. Então... comecei na área, na raça mesmo. E eu precisava adquirir conhecimento. E eu lembro que eu tinha um sócio na época, e eu lembro que tinha um curso na APP de prospecção de contas, do Reginaldo. Lembro disso. E aí eu falei pro meu sócio, cara, vai lá, né? Pô, participa do curso e tal. Foi presencial o curso. E ele voltou todo orgulhoso com a carteirinha. Aí eu me senti uma pontinha de ciúme. Falei, cara, por que não fui eu no curso pra não ter a carteirinha da APP, né? Se associar. Né? Cara, começou ali. Depois já fiz bastante, já participei de alguns treinamentos também. O pessoal da agência participou de treinamentos da APP. A gente tava namorando bastante tempo e agora, oficialmente aí, junto com a APP. Nós chegamos a fazer um curso de prospecção e nesse curso uma bola foi levantada que é como elaborar um briefing. Isso. E aí descobriu que a gente não sabia nem escrever um briefing, né? Então nós trouxemos, eu lembro que o registro sugeriu levar um professor de língua portuguesa para dar o curso. Nós levamos o professor de língua para como escrever, usar os termos adequados, sabe? Porque isso é fundamental para escrever um briefing. Não é só o conceito, é você saber escrever bem. Hoje nós estamos vivendo com a inteligência artificial uma dificuldade nos prompts, porque as pessoas não sabem escrever. Não tem repertório para conversar com a máquina, né? Exatamente. Para conversar com a máquina, né? Daqui a pouco nós vamos ter curso. Como elaborar prompts criativos. Exato, né? exato. Então, é isso que a gente se adapta muito rapidamente a essas necessidades. E a APP é isso. Tragam suas ideias, suas reivindicações para a gente trazer para dentro da APP e discutir como associado, como ambiente associativo. Eu fui convidado um tempo atrás pelo Silvio. Inclusive, olha que coincidência. Eu estava com o Daniel lá em Jundiaí, na empresa que o Daniel tinha na época em Jundiaí, tava voltando, recebi uma ligação do Silvio me convidando para participar do AppCast, que é o podcast da APP, Exato. Que ia ser no dia seguinte. Cara, como que eu vou participar do podcast da APP? Pô, pra mim é um negócio, né, gigantesco, que responsabilidade. Eu fui convidado, carinhosamente participei. E tá o AppCast no ar ainda, Silvio? Estamos já com mais de 200 episódios. Olha aí. É um curso de pós-graduação. Fala, Sim. um curso de pós-graduação. Às vezes eu gosto de... É isso. A gente começou em plena pandemia, a gente começou o projeto, a AppCast, em novembro de 2019. A gente fez o primeiro fórum de debate sobre o rádio, a transformação do meio rádio. Né? Já estava aparecendo os podcasts, mas que ele falou, hoje tem rádios que tem muito mais audiência no ambiente web do que no dial. E ele trouxe alguns profissionais para debater em novembro de 2019. E a gente transformou esse fórum num podcast. É o primeiro podcast da APP. Que legal. Transformou isso em podcast. E aí, pô, que legal, vamos fazer um podcast. Aí eu convidei o Lupe, o Ale Lupe da Compasso Colab, que participou desse fórum. Falei, Lupe, você não quer ser o padrinho desse projeto? E a Compasso generosamente apadrinhou esse projeto. Hoje o projeto é feito lá pela Compasso Colab. O Lupe é um dos apresentadores, dos coordenadores desse projeto, junto com a Carol Zani. E ele abraçou esse projeto. E aí a gente resolveu fazer o primeiro podcast, aí sim, no formato podcast, em março.
Só que aí entrou a pandemia. Sim. E como é que faz isso? Vamos fazer online. Online, isso E aí. a gente começou a fazer online. E aí durou online. Hoje nós fazemos ele presencial. Ah, que No legal. estúdio da Compasso Collab. Então a gente já gravou são 200 episódios, temas muito interessantes. E eu gosto, às vezes, de ouvir os podcasts e ficar ouvindo aquele podcast que a gente fez há 2 anos Isso. atrás, o podcast número 15. É isso aí. E é muito legal, porque tem umas coisas tão atuais. Cara, tem um podcast sobre o humor da propaganda, com o Alexandre Peralta e o Alexandre Machado. O Alexandre Machado é roteirista e o Alexandre Peralta é um dos nossos publicitários, referência no nosso setor. E a gente colocou os dois para falar sobre o humor da propaganda. Cara, é muito interessante o cuidado que eles têm, a responsabilidade, e num tema que a gente gravou há 2 anos, né? Sim. Então, eu falo pro pessoal, cara, tem muito conteúdo no AppCast e que a gente pode ser utilizado justamente para se desenvolver e ouvir outras opiniões. E são bom. temas que continuam atuais, né? Exatamente, não perde validade. Silvio, eu sou o cara que faz as perguntas mais conflitantes, capciosas. Vamos lá. Não começa com... Quais não- são suas perguntas para as minhas respostas? Não começa Não, com não. o time de futebol, etc. Coisa tranquila, porque- ninguém tá falando que torce pra Esportiva de Guaratinguetá, nada disso. Mas é possível comparar as gerações. Você falou muito do público jovem, do público mas é possível comparar as gerações atuando na comunicação, atuando na publicidade, na propaganda. E como que você vê isso? Como que você enxerga isso para o mercado mesmo? Porque a gente percebe que a gente estava, inclusive, hoje comentando dentro do ambiente da agência que a galera mais nova, cara, eles não conhecem ficha telefônica. Cartão nunca telefônico, utilizaram passe cartão. em físico, Quando passe eu- de ônibus físico, a carteleta Sim. de passe, né? Quando eu contei para eles como que a gente adquiria a imagem, né, para fazer o desenvolvimento de um conceito que verificava lá na tabelinha, a gente estava falando sobre, cara, como que era a publicidade antigamente, tinha que revelar a imagem, e para eles, assim, é um mundo totalmente diferente, né, um submundo da publicidade que eles alegam que eles não viveram, e de fato não viveram. Mas como que você compara essas gerações na publicidade, na comunicação? Como você enxerga isso hoje? Dani, essa é uma pergunta interessante, porque a nossa geração, principalmente a minha, é uma geração de transição. Eu entrei no mercado de trabalho porque eu tinha um curso de datilografia. Hoje não faz nenhum sentido isso. Então, o único currículo que tem na parede do meu escritório é o curso de datilografia, que eu fiz quando eu era adolescente, 12, 13 Inclusive, anos. podia convidar a gente pra ir lá, né, Dani? Vamos Né? conhecer, Podia convidar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, por que isso? Porque para mim tem um valor tremendo esse certificado, que foi o único que eu penei para conseguir. A gente sabe como é difícil. Hoje nem faz Sim. sentido. Mas na época, quem fez curso de datilografia sabe como é isso aí. difícil fazer curso de datilografia. São 6 meses lá, você digitando a mesma palavra durante 6 meses, né? Porque o que pesa é a facilidade de você entender onde que as letras estão e que não segue uma ordem Lógica, né? alfabética, né? Entre aspas, lógica, né? Tem uma lógica e é físico, né? Engraçado, isso é como músico, né? Você aprende ali porque você fica exercitando. E hoje não faz nenhum sentido. A criança com 2 anos já está se aprendendo a digitar. Se der o telefone para a Antonella, Com ela já certeza. vai com os dedinhos lá. Já vai tirar foto, só não vai sabe tirar escrever, selfie. Porque ainda tem um processo de Sim, vai estar aprendizado. na escolinha agora, vai aprender. Daqui a pouco ela vai a primeira coisa que ela vai aprender é papai e mamãe ou o nome dela no celular. Então, na minha época não passou. Então, a gente precisa parar de ser saudosista, porque o novo sempre vem. Então a gente não pode ficar lutando, pô, mas antes era assim, antes era melhor. Não, o melhor é o agora. Sim. O antes passou, serviu como base pra gente aprender. O curso de datilografia para mim é ótimo. A coisa mais legal é quando eu tô com a minha uma das duas, e eu tô digitando no computador e ela fica assim, pai, como é que você consegue digitar sem olhar pro teclado? Eu falo, porque Esse eu é fiz muito o curso de datilografia. Então, assim, a única diferença pra Né? mim é essa, eu nem olho pro teclado, e eu tenho uma agilidade para escrever, e ela fica assim, e eu vejo hoje o pessoal digita olhando pro teclado, mas não tem nenhum problema isso, tá? É só uma questão que eu, como eu fiz curso de datilografia, não preciso olhar pro teclado. Então é a única diferença, isso. Mas eu não posso ficar mais sendo saudosista. O nosso mercado de comunicação ele tem que ser contemporâneo, ele tem que ser atual, tem que ser dinâmico, tem que olhar para o futuro sem medo do que vem. Então, essa é a grande responsabilidade nossa. Então, assim, o pessoal fala, mas conflito de geração, isso não é um problema. Essa é a solução. O que a gente precisa é ouvir mais, ser menos saudosista, ser menos preconceituoso Perfeito. e adotar o novo, porque ele vai vir.
Você você querendo quer. ou não. Isso, Então a gente precisa se adaptar. Se a gente quiser no mercado, continuar no mercado ativo, e eu sou um cara que eu espero estar no mercado durante muito tempo, eu preciso me adaptar a essas novas realidades. Usar a experiência como um gancho para melhorar, para fazer melhor, mas não ficar dizendo que o passado era melhor, que a cena era melhor. Não, era bom. O passado, no presente, era bom. Exato. Agora, hoje, o que é bom é o que nós fazemos hoje. Agora. E o mais interessante da nossa atividade, Dani, é que a gente não sabe o que vai vir no ano que vem. Na minha época, a gente fazia planos para 5, 10 anos, né? A gente achava que o mundo ia acabar em 2000. Né? Então, era isso que a gente olhava. Hoje, se você perguntar o que vai vir no ano que vem, a gente não faz a menor ideia. Exato. Porque diminuiu esse tempo, né, de atualização. E para a gente é ótimo, porque vai nos obrigar a estudar, a nos preparar, a ouvir mais. Então, a gente precisa entender que não há um conflito de geração. Há realmente pontos de vista diferentes por aprendizado diferentes, né? O jovem hoje, ele demora mais para tomar uma decisão, ele tem mais informação à sua disposição, ele tem um problema de fragmentação de aprendizado, porque ele vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele não quer mais ficar 4 horas durante 4 anos numa universidade de segunda a sexta-feira. Aí fala, mas isso é importante, mas o jovem não quer mais. Como é que a gente vai se adaptar? Então, vai ter que ter tecnologia à disposição, nós vamos ter que abrigar as pessoas que não têm tecnologia acessível. Então, a gente precisa olhar para o pessoal do cursos técnicos públicos, que são estudantes que nem computador tem, Dani. Sim. A gente foi fazer outro de uma mentoria para um grupo de estudantes do interior de São Paulo, uma escola pública, e o Reginaldo participou dessa mentoria, e os estudantes não conseguiam fazer uma apresentação para as próximas 2 horas. Ele falou, você não consegue fazer uma apresentação de 2, 3 slides? Eu falei, consigo. O problema é que o meu pai só chega à noite e a gente consegue fazer a apresentação no celular dele, porque o meu não tem. Então, assim, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, assim, esse é o verdadeiro conflito. É a gente não possibilitar o conhecimento porque alguns recortes da nossa sociedade não têm os mesmos acessos. Então, é esse conflito que a gente precisa resolver. E não é geracional. Esse é um conflito de acessibilidade, de condição. Esse é o principal conflito que nós temos hoje. Agora, a questão de geracional, a gente vai ter que abrigar isso, e a próxima geração vai ter conflito geracional, a 10 vai ter conflito, a 15 vai ter... Historicamente sempre vai ter acontece, né? conflito. A Historicamente. gente só precisa ter gente capacitada para ouvir mais. Eu que estou 50 a mais, tenho que falar menos agora. Agora eu preciso ouvir mais e usar a minha experiência para que esse estudante, essa nova geração, possa pensar de uma maneira diferente da minha, mas com valor, com princípios, respeitando o outro. Eu acho que isso não tem conflito, preço, né? não tem preço, não tem conflito de interesse nessa Silvio, pauta. aproveitando que o Daniel abriu o leque de perguntas, como que você denominou? Capciosas. Capciosas, Vou fazer tendenciosas. Tendenciosas. Vou fazer uma pergunta agora aqui, Silvio, que envolve um pouquinho da sua atuação na APP e também na plano gestão, Perfeito. que envolve a área financeira aí. Qual que é o erro que você julga, uma lista ou um principal, um erro mais grave dentro de uma agência de publicidade na área, na área financeira? Porque, cara, a gente é da área de humanas, a gente tem pouco contato, principalmente a nossa geração, com exatas, com administração, então, cara, quase nada. Mas normalmente você tem um cara que é um fundador de agência, que é um publicitário e não teve contato com parte financeira. E hoje ele precisa fazer uma administração de uma empresa. Na sua visão, qual que é o erro mais grave aí na parte financeira de uma agência de publicidade, de uma produtora, enfim, da área da comunicação? Você, sem querer, falou qual é o erro mais grave na tua fala. O erro mais grave é achar que a área financeira é exata. A área financeira é humanas. Depende muito do lado da mesa que você está. Olha aí, vivendo e aprendendo, você viu? Como que a área financeira é humanas? A área financeira é humanas. Os números estão presentes em todos os momentos, né? Eu estava vindo para cá, a primeira pergunta que o Bruno me falou assim, quanto tempo demora para você chegar aqui? O que eu falei? 10 minutos. Número? São 10 minutos. Aí já é uma referência para ele. Aí ele falou, pô, vou te esperar. Beleza. Os números estão presentes em tudo que nós fizermos. Numa empresa, eles são fundamentais. Então, o erro é ignorar que eles existem. Você não pode ignorar que uma produção audiovisual precisa de recursos, que a publicidade precisa de recursos. Qualquer atividade que você for desempenhar hoje precisa de recursos. Uma ONG precisa de recursos. Então, não dá para a gente ignorar. Então, falar que não lido bem com números é balela. Quem quer empreender vai ter que saber lidar com números. Acho que o sucesso não é nem o sucesso, mas eu acho que o grande gancho da plano gestão
a gente está no meio termo, porque o profissional da área financeira também é um problema. Quando você conversa, é igual farmacêutico, não sei se você tiver essa oportunidade, o profissional da área financeira, quando se encontra, ele começa a usar termos que você não sabe nem o que o cara está falando. Né? Se você coloca dois químicos para almoçar, você não sabe o que os caras estão falando. Farmacêutico, então, assim, a grande função nossa da Plangestão, e aí muito por conta da minha experiência, é traduzir essas informações de uma maneira que seja útil para quem está na ponta. E aí, quando eu falo útil, é para o cara que vai tomar decisão. O cara que vai tomar decisão, ele precisa saber o que ele está, qual é o caminho que ele vai adotar com base nos números. Que também depende de uma série de outros fatores. Então, o que a gente faz é construir cenários, é discutir número, discutir possibilidades dentro daquilo que os números representam. Então, o grande erro da área financeira, do profissional que atua na área financeira, é falar numa linguagem que só ele entende. E às vezes ele usa termos que nem ele sabe defender os termos que ele está utilizando. Então a gente precisa baixar um pouquinho o nível de discussão para a gente fazer ser compreendido. A gente acabou de falar de comunicação aqui. A comunicação não existe se não tiver o emissor e o receptor. Se a comunicação não for compreendida, não serve para nada. Você me fez lembrar da área médica, né? Porque a gente ia se consultar lá com um doutor, com um médico, ele falava cada termo, você entrava sem saber o que você tinha e saía com mais dúvida ainda, porque você não entendia nada do que ele estava falando. Desde então veio um processo aí do médico falar o seu linguajar, humanizar, exatamente, né? E acho que a área financeira também tem que passar por essa humanização aí. Nossa, mas eu costumo ler muito relatórios de investidores, aqueles RIs que os financeiros elaboram, e eu não consigo entender, cara. Tem tanto termo técnico ali que, cara, é muito difícil entender esse negócio. No final, o que você quer é saber assim, deu resultado, não deu resultado? A última linha foi azul ou foi vermelha, exatamente. Então, assim, então essa é uma discussão. Tanto que às vezes tem empresas de grande porte que colocam como diretor de RI, de relações com investidores, um jornalista, um profissional de uma outra formação, porque qual o objetivo? É você fazer com que aquela informação seja compreendida. Na área financeira é a mesma coisa, tá, Léo e Dani? A gente precisa fazer com que aquela informação seja compreendida para que você possa tomar a decisão. Então, o principal erro é ignorar os números e achar que por você não ter essa formação específica, você não precisa lidar com números. Não, pelo contrário, você tem que lidar, tem que aprender a lidar. Perfeito. Porque senão você não sai nem para empreender, cara. Fica em casa. Perfeito. Ou faz uma atividade que você não... E mesmo assim os números vão passar pela tua agenda. Mas se você vai empreender, vai montar uma empresa, vai montar uma agência, uma produtora audiovisual, você vai ter que saber lidar com números. Não estou dizendo que você precisa ser especialista, mas deve ser traz gente que possa traduzir essas informações para você. Quando uma empresa contrata a Godiva como uma agência de propaganda, vocês estão dando consultoria, vocês estão dando um olhar que o cliente teu ainda não percebeu. É a mesma coisa na área financeira. A gente precisa também estar juntos, entender, compreender o que aquilo representa, contextualizar o que é resultado. Aquilo, de novo, às vezes o resultado não é só financeiro. Resultado é, por exemplo, eu preciso ampliar a minha empresa, eu preciso estar em outros países, eu preciso crescer, eu preciso se tornar mais conhecido, eu preciso que os meus clientes dê valor para a minha atividade. E às vezes isso não é um resultado financeiro, às vezes é um resultado de uma atividade processual, de contratar gente corretamente, de você negociar seus contratos de uma melhor maneira, escolher os clientes com quem você quer trabalhar. Então, tem outras coisas que a área financeira pode te possibilitar que não são necessariamente decisões de cunho financeiro. Por isso que eu falo que o cunho financeiro não é área exata, é área humana. Perfeito. Já mudei até minha abordagem daqui para frente. Jamais eu vou falar isso. Vou vir com essa explicação do Silvio agora. Gostei muito. Não Silvio... mais exato, são humanas. Né? Exato. Tudo é exato, tudo é humano, na verdade. Tudo uma coisa só. Né? Ô, Silvio, a PP você tem contato com muito estudante, profissionais aí no começo de carreira, e acredito que muitos deles também têm a chama do empreendedorismo dentro de si. Tem algum conselho que você daria para essa galera que está lá na faculdade no terceiro ano, sexto semestre, sétimo semestre, o cara que está trabalhando numa agência e quer abrir a sua própria agência? Conselho, cara, o que você poderia falar? Que pode envolver parte financeira ou não, mas um conselho para a vida do cara mesmo. O primeiro deles, Léo, é que empreender não é autoemprego. Tá? Empreender não é você abrir uma MEI. Empreender não é você ter uma nota para permitir. Tá? Empreender é relacionamento. É você construir, você ter entrega, você ter... não é nem resiliência. Tem, ali lá da Human Bridge, ela diz que resiliência não existe. Que resiliência é você esticar e depois voltar para a posição original. Quando a gente passa por uma crise, por um momento de esforço, você nunca volta para o mesmo lugar. Né? Você volta, no mínimo, com um aprendizado. Então, resiliência não existe. Mas insistência, acreditar, você ter flexibilidade para o erro, ao mesmo tempo você ser íntegro e consistente naquilo que você acredita e íntegro e respeitando as regras do jogo, né? Então isso é importante, que você quer empreender, o primeiro passo
não vai empreender porque você precisa do emprego, vai empreender porque você precisa ter uma entrega, ter algum valor naquilo que você vai fazer. E você pode empreender sozinho, você pode empreender com 2, 3, com 400 pessoas. Você pode empreender, inclusive, estando empregado. Então, assim, e não tem nenhum problema você participar, ser funcionário de uma grande empresa, você participar de... As grandes corporações vão continuar precisando de gente, né? Então, não tem nenhum problema, é só o caminho que você vai escolher. Então, assim, o primeiro conselho é não busque empreender porque você precisa trabalhar. Busque empreender porque você precisa ter uma entrega para o mercado que talvez a tua experiência possa possibilitar. Perfeito, olha aí. Usando o exemplo que você deu dos estudantes que não conseguiam realizar a apresentação e tudo mais, você hoje, com esses profissionais que a gente falou tanto, que entraram no mercado e que foram mais júnior, que se colocaram que são denominados como uma galera mais júnior, uma juniorização, você acredita que esse pessoal está faltando capacitação ou comprometimento? Eu acho, Dani, boa pergunta essa tua, porque se não há comunicação, não há engajamento. O que às vezes acontece na nossa atividade, e aí vou trazer um pouco um senso crítico, é a questão do estagiário com experiência. A questão do tempo que a gente não dá, que a gente contrata um profissional e já quer que em 3, 4 meses já dê resultado. A gente não tem tempo para o aprendizado, tem pouco tempo para transferir conhecimento. A gente penaliza o erro. A gente contrata um cara e quando o cara erra, a gente manda o cara embora. Então a gente não valoriza aquilo que tem mais importante que é o aprendizado. Então, assim, se você está buscando capacitar pessoas, você vai ter que ter tempo para isso. Para capacitar, para trocar, para aprender, para investir. Eu sou de uma geração, por exemplo, as empresas por onde eu passei, algumas delas investiram muito na minha capacitação. Hoje as empresas não investem mais como investiam antes. A minha faculdade foi paga pela empresa que eu trabalhei. Eu fiz o curso de pós-graduação na SPM, que na época custava R$ 4.000, que já era caro na época, que era um MBA, pago pela empresa que eu trabalhava. Quais são as empresas hoje que... Claro que existe, eu conheço algumas empresas que têm políticas de investimento na sua equipe, mas o que acontece é que as empresas hoje estão buscando muito que o próprio colaborador se autodesenvolva. É muito difícil você pressiona por entrega de resultado, pressiona para que ele possa ser supervisionado a todo momento, principalmente no ambiente que nós estamos trabalhando agora de remoto, né, trabalho remoto, né? A gente fica toda hora falando, mas será que o cara está trabalhando, será que não está trabalhando? Assim, a questão é, será que o cara está entregando resultado? E se ele não está entregando resultado, a culpa não é dele. A culpa é de quem passou o projeto para ele fazer e talvez ele não tenha redimensionado se ele tinha capacitação, se tinha desenvolvimento. Então a gente precisa calibrar essa expectativa. O empresário não tem pressa, esse é o grande problema, né? Porque a tua relação com os teus clientes também exige pressa, né? Os nossos clientes querem resultado rápido, né? Porque ele está sendo pressionado também, né? Os diretores de marketing nós temos contato, eles estão sendo pressionados pelo resultado, então a pressão vem em cadeia, e aí a gente acaba na nossa própria atividade passando essa pressão. Aí nós temos hoje gente que não tem comprometimento, porque entra já quer sair, burnout, né? A gente tem um monte de gente maluca na nossa atividade por conta da pressão, né, de resultados, pessoas que têm saúde mental comprometida, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e ter menos pressa. Se a gente quer preparar a gente, vai ter que ter paciência, preparar, capacitar, desenvolver. E desenvolver não é só investir, né? A Godiva passou por um processo de aprendizado agora que a Godiva investiu. Mas é possibilitar que os profissionais possam ter tempo para capacitação. E às vezes o profissional vai se capacitar e não somente vai trabalhar na empresa que você trabalha. Ela pode sair e perceber que não é aqui que eu quero trabalhar, quero buscar outros negócios. Não tem problema nenhum. Você vai ter que pegar outra pessoa e treinar de novo. Mas a gente precisa ter essa agenda. Então, a dificuldade hoje não é nem comprometimento, é engajamento. Eu diria que a gente tem que trazer gente que se engaje com aquilo que a gente acredita, se engaje com os nossos valores, que se engaje com os valores dos nossos clientes. Porque também se não tiver essa conexão, Dani, não vai ter vida longa. E é muito gostoso, né, Silvio, quando você, agora falando como empreendedor da área da publicidade, quando você contrata alguém e você oferece a capacitação, você vai lá, treina, acredita, dá a chance, dá tempo para a pessoa colocar em prática e ir se aperfeiçoando, e você vê que isso vai gerando o engajamento dela com os colegas, com a própria empresa, e vai gerando resultado, e a pessoa vai... Cara, ela vai se transformando e vai querendo cada vez mais, vai buscando e vai trazendo. É muito bonito de ver de quem está do outro lado, ver essa mudança do colaborador quando você dá confiança para ele em vários aspectos. Confiança pode ser um curso, pode ser uma capacitação, pode ser um novo desafio, pode ser tratá-lo da forma como ele tem que ser tratado, você se colocar um pouco na cadeira de quem está do outro lado. Então,
eu vejo algumas mudanças lá na agência que me deixam, cara, super orgulhoso, assim, de pessoas que pô, entraram às vezes desacreditadas, só para ocupar uma função ali rápida, um freela e vai se transformando e vai pegando oportunidade, tá afim e quer e não conhece, mas busca treinamento e volta e fala: cara, acabei de terminar um curso sobre isso. Posso tentar pisar nessa área um pouquinho também? Deixa eu tentar conversar um pouquinho. Isso é muito legal. Não pode perder essa energia, né, Não, não Silvio? pode. Léo, e tem uma coisa interessante na nossa atividade, que aí é um desafio nosso, Dani. Você ser realmente você ser um agente de mudança, não só para os seus colaboradores, mas para quem você está contratando. Claro que a gente quer trabalhar com um monte de gente capacitada, gente boa. Acho que todo mundo quer fazer isso. Pô, que legal que tem uma equipe proativa, uma equipe capacitada. Mas em tempos atuais que a gente fala muito sobre metodologias ágeis, Scrum, outras ferramentas, eu falei, se você não tiver gente ágil, não adianta você ter ferramenta isso ágil. aí. Ter gente ágil é gente com capacidade para aprender, para errar, né, para exercitar, para testar, e isso a liderança tem que possibilitar esse ambiente. É muito fácil contratar profissionais ou estagiários com ou sem experiência, como a gente diz no nosso mercado, formados por faculdades e universidades de ponta. Quero ver você contratar estagiários nas faculdades mais periféricas, nos colégios técnicos que estão formando uma mão de... Só na nossa atividade, Léo, nós formamos 2.000 estudantes por ano Nossa. no ecossistema de comunicação, nas escolas técnicas. Nossa. Quantos estagiários a gente contrata na escola técnica? É isso aí. Eu acho que nenhum. A gente sempre busca estagiários universitários. Pô, mas a escola técnica está formando gente. E na escola técnica, Dani, é talvez a primeira oportunidade desse estudante se empregar. Seja como estágio, seja como jovem aprendiz. É a primeira porta. Outro dia eu estava conversando com um estagiário da empresa que eu trabalho, da minha empresa, que é um estudante de escola técnica, e que a gente paga R$ 1.400, o salário mínimo para esse estudante. E ele falou para mim, qual é o valor do meu salário e tal, porque falou logo no início do trabalho, e eu falei, não, mas eu não te pago o salário, eu te pago uma bolsa auxílio, que é diferente, né? Eu falei, mas qual você falou assim? 1.412. E ele confidenciou para mim que essa bolsa auxílio é metade da renda familiar Olha aí. dele. Então, assim, é um estudante de escola técnica, periférico, que não vai ter oportunidades no mercado de trabalho. Assim, a minha preocupação ali não é que ele faça um trabalho que, para mim, seja importante do ponto de vista da entrega. O mais importante é a mudança de vida que a gente vai possibilitar para esse estudante. Porque ele se ele vai ficar um ano comigo trabalhando no estágio, e tomara que que a gente consiga efetivá-lo, né? Mas se não efetivar, não tem problema. Na hora que ele for procurar emprego, ele vai ser um estagiário com experiência, que é justamente o que o mercado, infelizmente, quer contratar. Então, se a gente precisa da experiência. Agora, a experiência é abrir as portas do aprendizado, porque mesmo que ele não entregue aquilo que você quer que ele entregue, só o contato com você, com o Léo, com a tua equipe, já vai fazer uma diferença tremenda na vida desse rapaz. E a hora que ele sair, se ele não for efetivado, ele vai sair e falar assim, ó, primeira porta de entrada daqui a 30 anos, quando ele se tornar um profissional renomado, ele vai lembrar dessa oportunidade que você deu para ele. É a mesma oportunidade que eu tive quando eu fui estagiário do escola técnica. Sair um pouco da bolha, né, Silvio? A gente vive... A gente que está em São Paulo e trabalha e vive em bairros, cara, específicos aqui dentro, a gente vive em uma bolha e a gente às vezes esquece de olhar para o mundão, para o Brasil gigante que está aí fora e tem essas dificuldades que está na nossa cara, a gente acaba não enxergando, a gente não... E aí é o nosso papel como empreendedor, como líder de uma empresa, da sua área, de trazer essa galera para dentro, porque com certeza vai contribuir. Eu lembro que quando eu estava no... Não existia nem Instagram ainda, eu estava no Facebook, aí uma pessoa me mandou uma mensagem, nem era a conexão minha, nada, me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu vi aqui que você é filho de tal, eu queria que vocês soubessem que vocês mudaram a minha família. Meu pai trabalhou na empresa do seu avô e depois do seu pai, e foi o primeiro emprego dele, ele ficou durante anos lá dentro, hoje ele é falecido, e quando eu vi o seu sobrenome, eu tinha que escrever essa mensagem para vocês, porque vocês mudaram a nossa família. Meu pai foi muito feliz durante o período que ele trabalhou lá dentro. E é isso, né, cara? Não tem... Quando eu peguei essa mensagem, fiz questão de imprimir, levar pro meu pai, eu falei, pai, olha, ele, cara, se emocionou. Ele falou, pô, é isso, né? Porque a gente, às vezes, deixa de valorizar esse detalhe que é você dar oportunidade para alguém que, às vezes, nem tem todas as características que precisa para a vaga.
mas tá afim de fazer, tá numa condição não tão em evidência quanto os outros concorrentes para uma vaga, né, Silvio? E a gente, como empresários, Léo, como você e como outros que a gente conhece, e também membros associativistas, ele tem essa responsabilidade de fazer essa mudança. Porque às vezes a gente, como executivo de uma empresa, a gente não tem autonomia para fazer isso, a gente não consegue decidir, a gente até quer fazer, mas não consegue, porque não depende, a decisão não é tua. Mas quando a empresa a empresa é nossa, a gente tem uma associação, ou você lidera uma associação, você tem a obrigação Com certeza. de fazer isso. Na PP a gente contrata 2 estagiários por ano. E a gente faz questão de contratar estagiários que talvez não teriam oportunidade no mercado. E a gente vai cobrar, a gente vai preparar, vai capacitar, mas ele vai ter essa experiência, 2 por ano. E depois encerra o contrato e a gente fala, agora você não vai ser efetivado. Mas a gente vai dar oportunidade para os outros 2. Só que agora você vai sair daqui da PP e vai falar que você é um estagiário com experiência. Sim. Né? Então a gente faz isso na PP na prática. Na minha empresa eu faço isso. A gente contrata estagiários lá que nem sempre tem aquela capacidade técnica que eu gostaria. Mas não vai ter. Se eu contratar um estudante de nível técnico, não vai ter. Agora, eu posso possibilitar isso. Das 3 profissionais que trabalham comigo, são 3 ex-estagiárias, que hoje são analistas que trabalham comigo. Então, assim, hoje elas conseguem entregar, que é exatamente o que eu preciso. Mas se eu não tivesse dado tempo ao tempo, se eu não tivesse usado a minha experiência em ensinar, porque o consultor nada mais é do que um professor, né? A gente começa a ficar discutindo possibilidades com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Então, assim, se eu tenho essa capacidade de fazer com meus clientes, por que eu não tenho essa mesma capacidade de fazer com a minha equipe? Perfeito. Né? Então, assim, eu preparo, a gente pede estudantes que acaba passando um estágio com a gente para o mercado, pede, mas isso faz parte. E nem acho que é perder. Eu posso ter perdido, mas o mercado ganhou. Sim. Então, se o mercado ganhou, todo mundo se beneficia. E o sentimento de gratidão que essas pessoas, esses profissionais terão com o plano de gestão, com as empresas que passam, ele é infinito e eterno. Isso é o que nos movimenta, né, cara, como ser humano. Exatamente. Silvio, para chegar no final aqui, papo rico demais. Depois o Silvio tem que voltar para falar das Passou rápido, né? outras 2 empresas, né? Que a gente falou muito de APP e de plano de gestão, mas tem as outras empresas aí que você tá à frente também. E tem a Human Bridge, Isso né? aí, então já vai ter um parte 2 aí com o Silvio. Mas, Silvio, pra gente encerrar, um insight que você deixa, cara, para quem escutou esse podcast, para quem viu esse podcast, para um jovem que tá lá fazendo sua faculdade, está nos primeiros passos ali, tendo contato com a área da publicidade ou da escola técnica. Cara, uma dica. O que você poderia falar aí para esse cara que vai tocar o coração dele? Olha, eu não sou bom nisso, viu, Léo? Mas Silvio, claro que é. Silvio, claro que é. Depois dessa aula, né? Eu tô aqui. Mas a verdade é a seguinte, que eu acho que é importante para quem está entrando nesse mercado, para quem quer participar do mercado de economia criativa, seja no audiovisual, seja em publicidade, o primeiro passo é você não pode sair de casa com nenhum viés preconceituoso. A sociedade que nós vivemos hoje não permite mais isso. As mudanças que a gente está implementando no app, no nosso mercado, não é porque eu quero, é porque o mercado exige que aconteça essa mudança. Hoje a gente só precisa, de novo, Dani, só canalizar esforços para que as coisas aconteçam de uma melhor maneira possível, sem conflito. Não é brigar, é discutir, é diferente, é acolher a opinião diferente para que a gente possa encontrar um caminho que seja consenso de todos, né? É consenso que a gente precisa dar mais oportunidade, é consenso que a gente precisa ter mais mulheres nas linhas de comando, é preciso que a gente precisa ter indígena, LGBTQI+, precisa ser branco, preto, amarelo, nas nossas empresas, porque a nossa sociedade, ela é representada dessa forma, então não é permitido mais, e é uma questão que a gente não tem outro caminho. O novo sempre vem, como a gente falou aqui. A gente precisa ter essa pluralidade nas nossas corporações, então, nas nossas empresas, nas nossas entidades, nos ambientes associativos, nos ambientes religiosos, como a gente já participou. Nós temos que ter essa pluralidade representada. Isso não é um ponto de vista mais, é uma exigência. Então, a questão hoje é não ter preconceito, acolha o novo de uma maneira sem preconceito, aprenda sobre os temas, discuta, ouça mais do que fale, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais mesmo, né? Então a gente precisa realmente experimentar e não ter esse preconceito. O jovem, hoje, Dani, Léo, ele já vem com esse olhar plural e diverso. Naturalmente, a Antonella, você vai ver que ela vai ter um ponto de vista muito diferente do nosso e no que diz respeito a essa questão plural e diversa. Ela já vem com... Essa questão já está superada.
Ela pode vir com outras questões a ser discutidas, a tecnologia, o uso da inteligência artificial, mas a questão da pluralidade, da diversidade, eles já superou. Nós é que ainda somos preconceituosos por uma questão de origem, né? A gente tem que lembrar que o Brasil saiu do ambiente escravagista há 300 anos. Né? A gente ainda é recente, ainda está discutindo isso, até hoje nós estamos discutindo isso. A gente não superou essa questão. Então, assim, o grande viés, eu acho que o grande avanço nosso vai ser quando a gente não tiver mais a diversidade e a equidade racial, diversidade de gênero, como pauta. Essa vai ser a mudança. A gente não vai discutir mais esse assunto, isso está superado. Então, eu acho que eu não sou bom dar conselho, mas para o jovem que está entrando no mercado hoje, ele tem que ter esse olhar diverso, plural, na essência. Porque o ambiente já exige dele que ele tenha essa mudança de E comportamento. já vem de fábrica nessa geração, Já tem que vir de né, fábrica. Silvio? Já vem de fábrica, Exato. né? Então já Exato. aproveita e solta todas as amarras aí, Ouça mundo tudo, livre, né? leia tudo, veja tudo, para você poder construir esse teu repertório. É fundamental para gente. Concordo Sem 100%. preconceito. Perfeito. Dani, um insight final aí? Cara, muita coisa, né? Muita. Muita coisa. Muito legal, né? Eu sou um cara assim que sou, cara, super favorável à educação. Palestrei durante muitos anos sobre empreendedorismo e a escola, na verdade, né? A necessidade da qualificação nas escolas públicas. Cara, região de Indaiatuba, Sumaré, cara, palestrava muito nas escolas públicas lá sobre isso, né? E, cara, um insight que eu tive com ele aqui é exatamente, cara, sobre educação, né? A importância de dar as oportunidades para as pessoas que talvez não as tivessem. E às vezes a gente fica procurando a melhor a pessoa mais qualificada para aquela posição, e às vezes a atuação dele vai ser mais importante do que ele está trazendo de currículo, né? E a gente fez um processo seletivo recente que a gente teve essa discussão. A gente não trouxe a pessoa mais qualificada, mas a que melhor se encaixava dentro do perfil que a gente buscava, queria. né? E assim, eu acho que essa conversa com o Silvio aqui hoje trouxe muito isso, cara. Dar oportunidade para aquela pessoa que talvez não tivesse, se não tivesse inserida nesse contexto. É a bolha que a gente fala aqui. Perfeito. Muito bom. É isso aí, Dani. Parabéns por essa decisão. E é isso. Onde nós temos a oportunidade de fazer essa diferença, a gente tem que fazer. Só existe uma forma de mudar o jogo. A gente sabe que o Brasil é um país ainda em desenvolvimento. Desde que eu me dei por gente, que eu lembro que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Pô, mas quando é que chega Esse futuro não Cadê vai o chegar, futuro, né? Então, assim, a gente só muda o jogo com a educação. Não tem outra forma. Não tem. Eu discuti isso na PP, essas pautas, e também lá no ambiente da minha empresa. Só muda o jogo com a educação. A minha equipe hoje está fazendo um treinamento, que vai ser bom para a empresa e vai ser bom para elas. Então, se não tiver educação, a gente não muda o jogo, cara. Então, se nós, como empresários, como lideranças associativistas, nós temos que trazer essa bandeira latente e toda hora está provocando. Então, dar oportunidade é fundamental. E você deixou eu falar, o Silvio falar, e qual que é o seu insight? Eu vou passar o meu, que vai ser uma pergunta, na verdade, mas antes de dar o meu insight, eu vou chamar a Voz da Inconsciência, porque todo episódio a Voz da Inconsciência participou de alguma forma. Então, Voz da Inconsciência, puxa o microfone, finalzinho, as últimas curvas aqui desse episódio. Você escutou o Silvio Soledade, fundador da Plano de Gestão, atual presidente da APP, além de outras empresas que ele está à frente. E tanto que ele falou de história, de mudança, de carreira, de a bolha que nós vivemos. Seu insight, Voz da Inconsciência, você que está muito bem vestido nesse traje e hoje black. Ele tá tão bem vestido que ele ficou dançando ali. Ele ficou todo tentando desconcentrar o Silvio, que mal educado, tô brincando. Silvio, ô Brunão, conta pra gente aí, cara, qual que é o seu insight depois de uma aula como essa com o Silvio? Eu ia falar exatamente isso, foi uma aula, né? Foi uma aula, não tô te chamando de velho, Silvio, mas é muita experiência, né? E eu passei parte da... A gente falou sobre questão de formar o profissional. Eu passei por uma formação dentro da agência, né? Eu venho de uma transição de carreira. Eu sou jornalista, enfim, passei muitos anos fazendo algo completamente diferente do que eu faço hoje. Cara, eu tive alguns insights. Teve um que me marcou um pouco sobre o que você falou.
É claro que um empresário, é claro que ele vai pensar no resultado dele. É claro que ele vai pensar no bolso dele. Mas quando você fala sobre dar a oportunidade, ainda que aquela pessoa tecnicamente, inicialmente, ela não se encaixe de primeira naquilo que ela vai fazer, mas a palavra que me vem sobre tudo isso que a gente falou é uma coisa que falta um pouco, né? Mas a palavra é comunidade. A gente esquece que a sociedade ela é uma comunidade. A gente esquece de viver em comunidade. E dar a experiência, dar espaço para que a pessoa se capacite e se desenvolva, faz parte do viver em comunidade. O que vai ser bom para ela e o que ela vai ganhar com aquilo vai ser bom para mim, porque o que ela vai acabar aprendendo e realizando volta de alguma forma para mim. Então, eu sei que eu dei uma esticada, mas é Não, isso. foi excelente. É isso. Excelente. Obrigado, Bruno. É Obrigado, isso. viu? Aproveitando a deixa do Bruno aí, eu vou voltar lá pro comecinho do episódio, que o Silvio falou uma frase, eu fui anotando aqui. Habilidade em contar histórias, né? Eu acho que o meu insight é esse. Como que tá, para quem tá assistindo, né? Como tá a sua habilidade em contar histórias? Afinal, estamos na área da publicidade, da comunicação, então esse é um ponto importante para todo mundo se perguntar, se questionar, o que mudou desde lá de trás quando começou e para agora. Será que a gente perdeu essa habilidade? Então acho que esse é o meu questionamento que eu deixo aí para todo mundo. Legal. Boa. Obrigado. Silvião, queria te agradecer de coração, cara. Muito, muito, muito bom ter você aqui. Obrigado. Queria ficar mais umas 3, 4 horas Nossa. contigo. Pedir uma pizza aqui, ficar, cara, horas. Que pena que a gente tem limitação de estúdio aqui, tempo de estúdio. Mas eu queria já deixar aqui no ar o convite para você voltar para falar um pouquinho mais sobre a publicidade, falar sobre as outras empresas. Cara, a gente jogar um papo aqui como foi hoje, super bacana, descontraído. E, de novo, te agradecer, cara, por ter aberto a agenda. Eu sei que isso, cara, tanta coisa que você tá à frente, você reservar esse espacinho pra gente, a gente tá super feliz de verdade, cara. Obrigado por estar aqui conosco, cara. Léo, Dani, eu que agradeço. Tá vendo aqui a frase aqui da xícara que eu faço parte, Exato. né? Então, acho que isso que é importante. A gente faz parte de um todo, né? Então, toda oportunidade que nós tivermos de discutir e aprender juntos, ela faz diferença. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Pra gente é sempre bom falar um pouquinho da app, falar do nosso negócio, mas, acima de tudo, a gente discutir um pouco os nossos caminhos, né? A gente se conhece há um tempão, não? Sim. O Dani não sabe, mas a gente tem uma história longa. Eu e o Dani, a gente tem uma relação que vai além do ambiente profissional e que possibilita essas conexões, né? Então, a gente está sempre perto e junto, né? De alguma forma. E ao mesmo tempo distante, mas também sempre conectado. Então, essas conexões, elas só existem porque a gente tem um olhar para o mesmo horizonte. Então, é isso que faz com que essas relações aconteçam. E é importante para a gente poder sempre estar lembrando esses assuntos. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Silvião. Dani, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, eu tô com essa mão aqui porque eu tô com o ombro direito todo arrebentado Estendido. aqui. Cara, tô todo obrigadão. travado, Silvião. Valeu. Valeu, Tamo gente. junto. Obrigado, viu? Pessoal, quem curtiu o podcast, acessa, curte, comenta. Na descrição do vídeo tem toda ali as nossas redes sociais, o nosso site e tudo mais. Em breve, mais um convidado ilustre para fazer todo esse repertório aqui, né? Pra gente ter acesso a esse repertório maravilhoso. Então, obrigado mais uma vez, Silvio e Dani, a voz da inconsciência, o Brunão, e vamos nessa. Até mais, até o próximo. Obrigado, até mais. Valeu, Tchau, tchau. tchau.